Bom dia, que a paz do Senhor entre agora no seu coração. Antes mesmo de você abrir completamente os olhos nesta manhã, Deus já estava cuidando da sua vida. Enquanto muitos dormiam sem esperança, o Senhor permitiu que você respirasse mais uma vez, porque existe um propósito preparado para este dia. E talvez você tenha acordado cansado, preocupado, com o coração apertado. Mas esta oração chegou até você porque o céu quer renovar suas forças nesta sexta-feira da temporada da Páscoa, tempo em que celebramos a vitória de Jesus sobre a morte e a esperança que nunca acaba. Hoje, eu quero pedir que você não ouça esta oração com pressa. Escute como alguém que precisa de um abraço vindo do céu. Talvez exista uma batalha silenciosa acontecendo dentro de você. Uma preocupação financeira, um problema na família, uma enfermidade ou simplesmente aquele sentimento de desânimo que ninguém percebe. Por fora você continua sorrindo, trabalhando, cuidando dos outros, mas por dentro sente que está carregando um peso grande demais. E sabe de uma coisa? Deus vê isso. A palavra do Senhor em Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 diz: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus não disse isso apenas para pessoas fortes. Ele falou para os cansados, para aqueles que estão no limite, para quem já chorou escondido, para quem sente medo do amanhã. Nesta manhã, Deus quer trazer descanso para a sua alma. Eu me lembro da história da dona Helena, moradora de Campinas, interior de São Paulo. Ela trabalhava há mais de 20 anos como cozinheira em uma escola pública. Depois da pandemia, enfrentou dificuldades financeiras, dívidas e também a doença do marido. Durante meses, ela acordava cedo apenas para chorar na cozinha antes dos filhos levantarem. Um dia, numa manhã de sexta-feira como esta, ela decidiu parar tudo por alguns minutos e fazer uma oração simples, sem palavras bonitas. Apenas disse: Jesus, eu não consigo mais carregar tudo sozinha. E foi naquele período que as coisas começaram a mudar pouco a pouco. Não aconteceu um milagre instantâneo, mas Deus deu força, abriu portas, trouxe pessoas certas e, principalmente, devolveu paz ao coração dela. Talvez seja exatamente isso que o Senhor quer fazer hoje com você. Porque o maior milagre nem sempre começa do lado de fora. Às vezes começa dentro da alma. Nesta manhã, o Espírito Santo quer arrancar esse peso invisível que você vem carregando. Enquanto você escuta esta oração, eu quero que imagine Deus segurando suas mãos cansadas. Imagine o Senhor dizendo: Filho, filha, eu estou aqui, você não está sozinho. Mesmo que ninguém compreenda sua dor completamente, Deus compreende. Mesmo que as respostas ainda não tenham chegado, Deus continua trabalhando. Mesmo que você tenha perdido a esperança em alguns momentos, o Senhor não perdeu o controle da sua vida. Hoje é sexta-feira. Talvez exista uma semana inteira de lutas atrás de você, mas existe também um Deus poderoso caminhando diante de você. Na temporada da Páscoa, aprendemos que depois da cruz veio a ressurreição, depois da dor veio a vida, depois da noite veio a manhã. E isso significa que sua história não termina na tristeza. Talvez o inimigo tenha tentado convencer você de que nada vai mudar, mas Deus manda dizer nesta manhã: eu ainda faço caminhos onde parece impossível. Por isso, não entregue sua esperança ao medo. Não deixe a ansiedade dominar seu coração logo cedo. Antes de olhar as notícias ruins, antes de pensar nos problemas, escolha lembrar que Deus continua no controle. Agora, eu quero orar junto com você. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por este novo amanhecer. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado porque mesmo em meio às lutas, o Senhor continua sustentando este filho e esta filha. Pai, visita agora cada pessoa que está ouvindo esta oração. Toca nos corações cansados. Fortalece quem acordou sem ânimo. Renova quem pensou em desistir. Senhor, entra nesta casa com a tua paz. Acalma a mente ansiosa. Traz direção para quem está perdido. Abre portas para quem precisa de um milagre financeiro. Dá saúde aos enfermos. Restaura famílias feridas.
Jesus, nesta manhã, nós entregamos nossas preocupações em Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Que toda tristeza escondida seja transformada em esperança. Que todo medo seja vencido pela fé. E que esta sexta-feira seja marcada pela Tua presença poderosa. Em nome de Jesus, amém. Neste momento, continue em oração e permita que seu coração desacelere na presença de Deus. Talvez o seu corpo tenha acordado hoje, mas sua alma ainda esteja cansada das lutas acumuladas dos últimos dias. Há pessoas ouvindo esta oração enquanto se arrumam para o trabalho. Outras já estão no ônibus. Algumas preparando o café da manhã da família. E existem também aquelas que acordaram sem vontade de sair da cama. Mas, independente de como você amanheceu, existe algo importante que você precisa lembrar hoje. Deus não abandonou a sua história. O inimigo tenta fazer você acreditar que está sozinho, que ninguém vê sua dor, que suas orações não estão sendo respondidas. Mas o Senhor conhece cada detalhe da batalha que você enfrenta em silêncio. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até as lágrimas, até os atrasos, até os dias difíceis, até aquilo que hoje você ainda não consegue entender. Deus consegue transformar dor em testemunho. Eu quero contar rapidamente a história do Rafael Mendes, motorista de aplicativo em Belo Horizonte. Durante um período muito difícil, ele perdeu o emprego fixo, acumulou dívidas e começou a sofrer crises de ansiedade. Havia dias em que ele dirigia pela cidade inteira, sentindo um vazio enorme no peito. Certa madrugada, depois de deixar um passageiro, ele estacionou o carro perto da Lagoa da Pampulha e começou a conversar com Deus. Não era uma oração bonita, era um desabafo de alguém cansado. Ele disse: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Naquela mesma semana, surgiu uma oportunidade simples de trabalho extra que começou a reorganizar sua vida financeira. Mas o mais importante foi que Deus restaurou a confiança dele. Rafael costumava dizer depois: antes de Deus mudar minhas circunstâncias, Ele mudou meu coração. E talvez seja isso que o Senhor esteja fazendo agora com você. Porque existem batalhas que vencemos primeiro dentro da alma. Talvez você esteja preocupado com contas atrasadas. Talvez esteja sofrendo por alguém da família. Talvez exista uma resposta médica tirando seu sono. Ou talvez você esteja apenas emocionalmente esgotado. Mas escute isto: você não chegou até aqui sozinho. Houve dias em que você achou que não suportaria, e mesmo assim, Deus sustentou você. Houve noites em que chorou escondido, e o Senhor recolheu cada lágrima. Houve momentos em que sua fé ficou pequena, mas a misericórdia de Deus continuou grande sobre sua vida. Nesta manhã de sexta-feira, durante esta temporada da Páscoa, Deus quer lembrar você de que Jesus venceu a morte para que a esperança nunca morresse dentro do coração dos filhos dele. A ressurreição de Cristo não é apenas uma história do passado. Ela é a prova viva de que Deus ainda transforma cenários impossíveis. Aquilo que parecia acabado pode recomeçar. Aquilo que parecia morto pode voltar a viver. Aquilo que parecia perdido ainda pode ser restaurado pelas mãos do Senhor. Por isso, não entregue seu coração ao desespero. Talvez as respostas não estejam chegando no tempo que você queria, mas Deus nunca se atrasa. O Senhor trabalha até no silêncio. Enquanto o mundo ensina as pessoas a viverem ansiosas, Deus chama você para descansar nele. Respire fundo agora e diga no seu coração: Senhor, eu entrego minhas preocupações em Tuas mãos. Mais uma vez, vamos falar com Deus. Pai amado, nesta manhã nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que tem roubado nossa paz. O Senhor conhece as preocupações que ninguém vê, conhece os pensamentos escondidos, conhece as dores que este filho e esta filha carregam em silêncio. Por isso, Pai, visita agora cada coração aflito. Traz calma para esta mente cansada. Traz esperança para quem está desanimado. Traz força para quem pensa que não vai conseguir continuar. Senhor,
Abre caminhos onde parece não existir saída. Abençoa o trabalho desta pessoa. Multiplica os recursos dentro desta casa. Afasta todo espírito de medo, ansiedade e tristeza profunda. Que hoje seja um dia marcado por boas notícias. Que portas se abram, que milagres aconteçam, que haja proteção no caminho, no trabalho, dentro da família e em cada decisão. Jesus, ensina-nos a confiar, mesmo sem entender tudo. Ensina-nos a descansar enquanto o Senhor trabalha. E que nesta sexta-feira nossa fé seja maior do que nossos medos. Nós declaramos: o Senhor está conosco. O Senhor não nos abandonou. E viveremos este dia debaixo da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Talvez existam sonhos dentro de você que ninguém mais conhece. Planos que ficaram pelo caminho, orações que parecem antigas demais, pedidos que você fez tantas vezes que até perdeu a esperança de vê-los acontecer. Há pessoas ouvindo esta oração que estão lutando há anos pela restauração da família. Outras estão esperando uma porta de emprego. Algumas estão enfrentando problemas emocionais silenciosos. E existem também aqueles que carregam um sonho aparentemente impossível. Mas nesta manhã, Deus manda dizer: não pare de acreditar. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, está escrito: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Olhe que palavra forte: futuro, esperança. Isso significa que Deus não escreveu derrota sobre a sua vida. Talvez você tenha passado por perdas. Talvez pessoas tenham decepcionado você. Talvez existam feridas que ainda doem quando ninguém está olhando, mas Deus continua tendo planos bons ao seu respeito. E sabe o que é mais difícil às vezes? Continuar acreditando quando tudo parece parado. Foi exatamente assim que aconteceu com a Patrícia Almeida, auxiliar de enfermagem em Curitiba. Durante quase 4 anos, ela orou pela cura emocional do filho adolescente que havia entrado em depressão depois de sofrer bullying na escola. Houve momentos em que ela achou que Deus não estava ouvindo suas orações. Mesmo cansada, todas as manhãs ela fazia algo simples. Colocava a mão na porta do quarto do filho antes de sair para trabalhar e dizia: Jesus, entra aqui antes de mim. Pouco a pouco, Deus começou a agir. O filho aceitou ajuda, voltou a sorrir, retomou os estudos e a esperança daquela casa foi restaurada. Mais tarde, Patrícia testemunhou: eu descobri que Deus estava trabalhando até nos dias em que eu achava que nada estava acontecendo. Talvez esta seja a palavra que você precisava ouvir hoje. Deus está trabalhando, mesmo no silêncio, mesmo na demora, mesmo quando seus olhos ainda não conseguem enxergar, porque o Senhor nunca abandona quem confia nele. Nesta manhã de sexta-feira, durante este tempo da Páscoa, lembre-se, Jesus ressuscitou. E a ressurreição significa que Deus tem poder para trazer vida ao que parecia perdido. Talvez sua fé tenha enfraquecido, talvez você esteja emocionalmente cansado, talvez existam perguntas sem respostas, mas o céu ainda continua cuidando de você. Não permita que as decepções endureçam seu coração. Ainda existem capítulos bonitos preparados por Deus para a sua história. Ainda existem portas que o Senhor vai abrir. Ainda existem lágrimas que serão transformadas em testemunho. Hoje, antes mesmo do dia terminar, Deus pode surpreender você de maneiras simples e poderosas. Talvez através de uma ligação, de uma resposta, de uma oportunidade, de uma cura interior, ou apenas trazendo uma paz que você não sentia há muito tempo. Porque quando Deus visita uma vida, até o coração volta a respirar esperança. Agora, eu quero convidar você a entregar seus sonhos diante do Senhor. Feche seus olhos por alguns segundos, se puder, e apresente em silêncio aquilo que mais precisa de um milagre. Talvez ninguém saiba, mas Deus sabe. Vamos orar juntos. Senhor meu Deus, nesta manhã
nós colocamos diante de Ti os sonhos que ainda vivem dentro do nosso coração. Pai, existem pessoas ouvindo esta oração que já choraram escondidas tantas vezes. Pessoas que estão cansadas de lutar. Pessoas que estão perdendo as forças. Mas nós cremos que nada é impossível para Ti. Por isso, Senhor, visita agora cada área desta vida que precisa de um milagre. Abençoa os lares. Restaura os casamentos feridos. Fortalece os filhos. Traz reconciliação para as famílias divididas. Pai, abre portas de emprego para quem está precisando trabalhar. Dá sabedoria para quem precisa tomar decisões importantes. Acalma quem vive ansioso. Levanta quem está emocionalmente abatido. Jesus, toca também nos sonhos que pareciam esquecidos. Renova a esperança desta pessoa. Mostra que o Senhor ainda continua escrevendo coisas lindas sobre a vida dela. Que toda palavra negativa caia por terra. Que todo medo seja vencido pela fé. E que esta sexta-feira seja marcada pela Tua presença e pelo Teu favor. Nós entregamos nosso futuro em Tuas mãos, porque sabemos que os Teus planos são maiores e melhores do que os nossos. Em nome de Jesus, amém. Chegamos ao final desta oração da manhã, mas eu acredito que o agir de Deus continuará acompanhando você durante todo este dia. Talvez, quando esta oração começou, seu coração estivesse pesado, sua mente cansada, cheia de preocupações. Mas eu creio que o Espírito Santo visitou sua vida nesta manhã e trouxe algo que o mundo não consegue oferecer: paz. E mesmo que os problemas ainda não tenham desaparecido completamente, existe uma força nova nascendo dentro de você agora. Porque quando Deus toca uma alma cansada, ela volta a ter esperança. Nesta sexta-feira, 22 de maio de 2026, durante este tempo santo da Páscoa, lembre-se de uma verdade: Jesus está vivo, e porque Ele vive, você também pode continuar. Na Salmos capítulo 121, a palavra diz: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Seu socorro vem do Senhor. Não vem apenas das circunstâncias, não vem apenas das pessoas, não vem apenas dos recursos humanos. Seu socorro vem de Deus. Talvez hoje você ainda tenha que enfrentar desafios, talvez precise resolver problemas difíceis, talvez exista uma batalha que continua tirando seu sono, mas agora você não vai enfrentar este dia sozinho. O Senhor irá na sua frente, e eu sinto no coração que existem pessoas ouvindo esta oração que estavam quase desistindo em silêncio. Pessoas que sorriam por fora, mas por dentro estavam emocionalmente exaustas. Deus manda dizer: filho, filha, eu ainda estou cuidando de tudo. Assim como o Senhor sustentou você até aqui, Ele continuará sustentando. Eu me lembro da história do senhor Antônio Ribeiro, pedreiro aposentado que mora em Goiânia. Depois de enfrentar problemas de saúde e dificuldades financeiras, ele passou um período muito difícil emocionalmente. Havia manhãs em que ele sentava sozinho na varanda e perguntava: meu Deus, será que ainda existe esperança para mim? Mas todos os dias ele tinha um hábito simples. Antes do café da manhã, abria a Bíblia e fazia uma pequena oração, entregando o dia nas mãos do Senhor. Com o tempo, ele costumava dizer algo muito bonito: os problemas nem sempre desapareceram rápido, mas Deus nunca deixou faltar força para continuar. E talvez este seja o milagre que o céu está derramando sobre você agora. Força para continuar, ânimo para recomeçar, esperança para acreditar outra vez. Porque Deus não desperdiça a dor de ninguém. Tudo o que você viveu até aqui pode se transformar em testemunho. As lágrimas podem se transformar em crescimento. As perdas podem produzir maturidade. As feridas podem se tornar sinais da graça de Deus sobre sua vida. Por isso, entre neste dia com fé. Mesmo que o cenário ainda não esteja perfeito, mesmo que existam respostas pendentes, mesmo que algumas portas ainda estejam fechadas, continue confiando.
Há coisas que Deus já começou a mover no mundo espiritual enquanto você orava nesta manhã. Agora, vamos fazer nossa última oração juntos. Pai amado, obrigado por esta manhã. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque o Senhor ouviu cada oração feita aqui. Nós entregamos esta sexta-feira em tuas mãos. Que haja proteção sobre cada pessoa que está ouvindo esta oração. Guarda na saída e na chegada. Livra de acidentes, perigos, más notícias e todo mal. Abençoa o trabalho desta pessoa. Multiplica os recursos dentro desta casa. Que nunca falte pão, saúde e paz nesta família. Senhor, visita também aqueles que estão doentes. Traz cura para o corpo e para a alma. Fortalece quem está emocionalmente abatido. Abraça quem se sente sozinho. Jesus, que hoje aconteçam encontros abençoados, portas abertas e respostas inesperadas. Que esta pessoa sinta a tua presença até nos pequenos detalhes do dia. E se, em algum momento, o medo tentar voltar, lembra-nos que o Senhor continua no controle de tudo. Nós declaramos pela fé: este dia será abençoado, nossa casa será abençoada, nossa família será abençoada, e nenhuma arma preparada contra nós prosperará, porque pertencemos ao Deus vivo, ao Deus da ressurreição, ao Deus que faz renascer a esperança. Em nome poderoso de Jesus, amém.